convidou o Henrique Pier, que é ativista digital, cofundador do Partido Pirata do Brasil, ex-secretário-geral do Partido Pirata do Brasil, atual membro da executiva do Partido Pirata Internacional, onde exerce a função de diretor administrativo e é um dos responsáveis por políticas globais de privacidade e transparência governamental. Também Thiago Aguiar, é mestre e doutorando em Sociologia na USP, fundador do movimento Juntos, militante do PSOL, esteve na Grécia em distintas oportunidades. Desde 2012 foi observador da Fundação Lauro Campos neste país, na eleição de janeiro de 2015. E por último, Thomas Hirsch, humanista, candidato à presidência do Chile pela Aliança Junto Podemos, membro do Partido Humanista Internacional, promoveu a luta não violenta contra a ditadura militar do Pinochet, foi um dos fundadores da Concertação de Partidos por Democracia e embaixador do Chile na Nova Zelândia. Gostaria de agradecer os três. Como vai funcionar? Eles vão falar 15 minutos, aí depois a gente abre para questões, tá? Perguntas. Começa pelo Henrique. Obrigado, Henrique. Obrigado. 15 minutos é demais para mim, porque eu acho que eu não tenho tanta coisa para falar, tanta experiência como vocês dois, mas vamos fazer um esforço aqui. Obrigado pelo convite. O Partido Pirata, para quem não conhece ainda, ele foi fundado na Suécia em 2006, em virtude dos problemas que tivemos com o Partido Bem, que é um compartilhamento. Então, a proposta do Partido Pirata no mundo todo é um pouco parecida com o que o Oswald disse aqui em São Paulo mesmo, é transformar os tabus em totem. Né? Então, nós lutamos por coisas que poucos partidos hoje lutam no mundo. Né? Agora, essa importância de a legalização da maconha, legalização do compartilhamento de informação, de cultura, e casamento do mesmo sexo. Nós estamos numa luta global com relação à vigilância que os órgãos dos governos exercem sobre nós, principalmente na internet. Né? É muito importante que a gente, mesmo vindo de sementes e raízes diferentes, que a gente produza, às vezes, os mesmos frutos, porque, apesar de estamos distantes um pouco um do outro aqui, a gente acaba tendo a mesma pauta, a mesma vontade de mudar o mundo. Né? Às vezes cada um de nós de uma maneira diferente, mas com o mesmo objetivo. Então é importante estar aqui hoje para que a gente possa trocar um pouco de experiência, um pouco de ideia, para que a gente possa achar um caminho em comum. Né? Porque a situação hoje no Brasil, na América Latina, na Europa, no mundo todo, está bastante confusa. Né? A gente não tem mais clareza qual é o caminho que nós estamos seguindo. A gente sabe quais são os problemas que a gente tem que enfrentar, mas está difícil de encontrar as soluções reais para isso. Né? E o caso da Grécia, que teve lá recentemente, todo mundo esperava que ia ser uma ruptura, a Syriza ia realmente romper um pouco, o plebiscito mostrou que isso seria possível, mas infelizmente, no final da história, não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo eles, infelizmente, baixando a cabeça e obedecendo ao sistema financeiro internacional. Então, como a gente pode lidar com esses atores, com esses inimigos, né? Como a gente pode combatê-los, como a gente pode mudar o mundo, né? De uma maneira não solitariamente, cada um de nós solitariamente a gente pode conseguir pequenas vitórias, mas o mundo precisa de grandes vitórias, o mundo precisa de grandes mudanças. Para alcançar essa grande mudança é importante que a gente esteja unidos, pelo menos em alguns momentos, para que isso possa acontecer. Então, estou aqui muito feliz de estar dividindo essa mesa com vocês, né, para que a gente possa encontrar um caminho também. Agora o Thiago também vai falar um pouquinho. Bom, boa tarde a todos vocês, boa tarde aos meus companheiros da mesa. Eu queria agradecer, antes de mais, aos companheiros humanistas, porque eu estava já devendo uma atividade com eles desde o ano passado, que realmente na campanha foi muito intenso e muito cheio, não é? Eu tinha ficado com o Gunter de vir numa atividade, eu acabei não conseguindo ir, eu tinha uma atividade no interior, mas aí os companheiros do vieram. Sim, mas eu naquela época fiquei chateado e queria depois, pessoalmente, em um momento, poder encontrá-los, e hoje foi uma boa oportunidade. O Gunter tinha me proposto um bate-papo entre piratas, humanistas e socialistas. E eu fiquei um pouco interessado com essa forma de definir, porque
pensar em falar um pouco sobre a Grécia, sobre a situação internacional, mas antes disso eu acho que a gente pode discutir um pouco o que é que nós temos em comum, né? E eu tenho a impressão de que já há alguns anos o mundo tem assistido ao desenvolvimento de uma crise que é sobretudo uma crise econômica, mas que tem desdobramentos de várias ordens. É uma crise ecológica e ambiental, que é fruto desse modo de exploração, dessa relação do homem com a natureza. É uma crise de valores, é uma crise moral, mas também é um momento em que surgem novas demandas e novos atores que nos abrem possibilidades novas de interconexão e de diálogo. Então, eu estava escutando aqui a intervenção do Henrique, ele tocou num tema que é fundamental, que é a questão da vigilância na internet. Nós fizemos pelo Juntos um conjunto de atividades, já há uns 2 ou 3 anos a gente tem feito isso, a partir das revelações que o Snowden fez, mostrar ao mundo uma coisa que de uma certa forma já se sabia, mas a profundidade que isso pode ter com a disseminação da comunicação via internet. Então, no nosso caso aqui no Brasil, a gente ficou sabendo que a Presidência da República, os seus telefones, os ministros, os dirigentes das estatais foram investigados e simplesmente não se tomou nenhuma iniciativa, e não só aqui no Brasil. A chanceler da Alemanha, que é uma das mulheres mais poderosas do mundo, depois a gente vai falar sobre a Grécia e o papel que ela cumpriu também, e as nossas próprias vidas. Quer dizer, a gente tem aqui na nossa mão um instrumento de controle que é o smartphone, que abriu muitas possibilidades de relação, de debate, de novos canais de ação e de produção, mas também recolocou temas para o trabalho, a disponibilidade do tempo livre, será que isso segue existindo, novas fontes de exploração do trabalho, então uma série de novos temas que são desafiadores, né? E que a gente pode ter convergências do ponto de vista de uma saída democrática, participativa e dos povos. Também toda essa nova agenda que envolve os direitos LGBTs, o direito das mulheres, o tema da legalização das drogas, é todo um debate que congrega não só a questão de direitos individuais, mas também um enfrentamento com um dos negócios capitalistas que é um dos mais lucrativos, que é o tráfico de drogas, que só perde para o comércio de armas no mundo, para a especulação financeira e para negócios do gênero, mas é uma das frentes de acumulação e de exploração mais lucrativas e que financia juízes, promotores públicos, deputados, governos, que formam narco-estados. Aqui na América Latina a gente tem esse dilema há muito tempo nas nossas sociedades, mas agora a gente vê a dimensão que isso pode ter no México, em que simplesmente o Estado completamente permeado por cartéis de droga, a ponto de ter aquele massacre dos jovens mexicanos e ficar evidente que essa barbárie revela a falência dos modelos todos de guerra às drogas no mundo e as consequências que eles trazem para as vendas da indústria armamentista, para uma certa forma de atuação e de ataque à democracia. Então eu estou mencionando essa coisa assim de uma forma meio panorâmica, também porque eu precisava me localizar no debate de hoje, mas sobretudo para dizer que talvez hoje a gente precise ressignificar uma luta que foi uma luta histórica da esquerda, dos socialistas, que é a luta pelos direitos democráticos. Durante muito tempo, os socialistas, a esquerda, tomou para si a tarefa de realizar bandeiras democráticas, que essa era a fórmula tradicional, clássica, né, que a burguesia não iria realizar. Então os socialistas, mesmo que eles fossem pela revolução, pelo socialismo, pela socialização dos meios de produção, deveriam defender certas reformas que a burguesia, pelos seus interesses, não levava adiante. É o caso da reforma agrária aqui no Brasil, polarizou a esquerda durante 60, 70, 80 anos e várias outras, né? Dos direitos sociais, da educação e da saúde pública, do transporte, dos direitos do trabalho, um conjunto de lutas democráticas, da participação e do voto, que aqui na América Latina foi uma conquista muito importante, fruto de mobilização, enfrentamento às ditaduras, mas que hoje a crise do capitalismo coloca num outro patamar. Eu queria hoje colocar essa discussão para vocês, de que está se abrindo um novo período de enfrentamento por direitos democráticos, em que se abre espaço para todo um conjunto de novos elementos, de novas questões que são essas que eu mencionei, mas também a própria defesa do que já se conquistou. E agora eu quero entrar na Europa, porque aqui na América Latina,
durante muitas décadas se lutou e se reivindicou e se debateu o tema da democracia e dos direitos. Mas para gerações mais jovens, a Europa, ainda que no nosso continente a experiência da ditadura traumática seja muito próxima, a Europa sempre foi vista nos livros de história, na imprensa, como uma terra de oportunidades, de democracia, de direitos, um lugar para se espelhar. E o que a crise do capitalismo tem mostrado é que mesmo esses direitos, no lugar que era tido como o Eldorado dos direitos, correm risco num período de crise do capitalismo profunda. O capitalismo tem uma crise há 8 anos em desenvolvimento, em que ainda não se encontrou uma saída. Não quer dizer que não exista saída. Tem muitos setores, muitas vezes da esquerda, que tem visões meio ultimatistas, de que, bem, agora se abre as portas da revolução, de uma saída. Não é isso, quer dizer, as dificuldades estão presentes, também depois eu quero falar delas, mas sem dúvida, ainda que a burguesia sempre tenha a capacidade de encontrar saídas, o impasse é evidente, existe um impasse. Não existe nenhuma nova área capaz de levar ao desenvolvimento e à recuperação da acumulação como no período anterior. Então, a crise fundamentalmente é uma crise da acumulação e da possibilidade de obter lucros. Agora, quando muitos apontavam que tinha uma recuperação dos Estados Unidos e de alguns países da Europa, a China mostrou como a crise continua grave. Em 30 ou 40 dias, as bolsas da China perderam 30% do seu valor. Então, a capacidade do capitalismo de recuperar o nível de lucratividade anterior realmente é muito reduzida e existe um impasse. Esse impasse tem levado o capital financeiro, em particular, o conjunto das burguesias do mundo todo, a uma linha de exigência de ataque aos direitos, por um lado, então é preciso pilhar os estados, ampliar a espoliação, cortar o orçamento público para manter os pagamentos da dívida pública e, por outro lado, atacar os direitos dos trabalhadores. Como não se encontra uma nova área de exploração e de recuperação dos lucros, como na crise dos 70, que se desenvolveram as tecnologias de informação e comunicação, toda uma nova área de exploração, então a saída é o clássico arroxo nos vários países, com muitas diferenças, com muitos matizes. A gente não pode comparar a situação do Brasil com a da Europa, no sentido de que lá se parte de um patamar de direitos muito superior ao que se alcançou aqui, mas a receita é a mesma, é a receita do ajuste, é a receita da austeridade. Então foi muito significativo quando na Espanha, nas manifestações dos indignados, os jovens das praças diziam que eles lutavam por democracia real contra a ditadura dos mercados. De uma certa forma, todos nós estamos aqui submetidos ao enfrentamento a essa ditadura dos mercados. Na Europa se chegou a um nível de, cortes de salários, cortes de aposentadorias, cortes de direitos sociais conquistados com décadas de luta, mas não apenas isso, como se fosse pouco, não é, mas não apenas isso, é o que eu queria insistir. Na Europa, o próprio voto, que é o elemento básico da legitimidade da democracia burguesa, foi colocado em xeque pelas necessidades da acumulação. É o caso da própria Grécia, em que lá atrás, quando começou a crise, caiu um governo eleito para se impor um banqueiro, que era o Lucas Papadimos, que foi primeiro-ministro. Alguém pode dizer que a Grécia é um país periférico, pequeno, mas na própria Itália, que é uma das grandes economias da zona do euro, se impôs um tecnocrata que era o Mário Monti. E esse desrespeito à própria legitimidade básica da democracia burguesa tem trazido questionamentos a esse regime político nas várias partes do mundo e gerado uma polarização política crescente em vários lugares. Então, nós vivemos uma situação de crise, de muita instabilidade, em que levantar alternativas é algo que está na ordem do dia, mas tem muitas dificuldades, com uma polarização crescente. O que não quer dizer que do lado de lá que o imperialismo tenha conseguido normalizar a situação. Se a gente olha para o Oriente Médio, a gente vê que o conflito todo com o Estado Islâmico mostra que o imperialismo tem dificuldade de realizar uma linha de estabilização da economia e de recuperação dos ganhos. Essa movimentação da Turquia agora contra os curdos, que é uma movimentação criminosa, porque os curdos foram o único povo que conseguiu se constituir em vanguarda de resistência à barbárie proto-fascista do Estado Islâmico. Todo o conflito ao redor do petróleo, em que o cartel do petróleo por um lado e os Estados Unidos com o negócio do xisto derrubam os preços do óleo para ver quem consegue ter mais competitividade global. Tudo isso mostra um cenário de muita instabilidade, é isso que eu queria insistir, mas de muitas lutas. Acho que a gente não pode tomar fotografia, é preciso olhar o filme. E o filme mostra uma retomada do protagonismo dos povos, com a juventude na vanguarda, com toda essa nova agenda democrática de pautas e de questões, mas sem dúvida uma retomada das lutas e das mobilizações. Foram as insurreições e revoltas no Norte da África e no Oriente Médio,
os indignados na Espanha, mesmo nos Estados Unidos, as manifestações, as mobilizações que aconteceram, no nosso país, aqui no Brasil, junho de 2013, que revelou uma pulsão pelo surgimento de novos atores em cena. Na Grécia, antes de que o Syriza ganhasse a eleição, foram 32 greves gerais. É uma dimensão de luta de um povo muito grande. Aqui no Brasil, a última greve geral que houve foi em 1991, são 25 anos, são 24 anos sem uma greve geral. Na Grécia, de 2010 a 2015, foram 32 greves gerais que se fizeram. Então, isso também ajuda a compreender um pouco as dificuldades que estão em curso na Grécia. Eu vou falar um pouco de Grécia e finalizo com a América Latina, porque eu não sei se eu já falei muito, como é que eu tenho de tempo. Mas o fato é que a Grécia ousou, e isso é algo muito importante que deve ser reconhecido, ousou enfrentar esse consenso global ao redor da ditadura democrática do capital financeiro. Eles ousaram enfrentar isso, ousaram tocar uma nota fora dessa orquestra da ditadura democrática dos mercados. Depois de muitos anos de luta, de polarização e do surgimento de uma alternativa que foi o Syriza, que tem uma característica diferente da do Podemos, no sentido de que o Syriza é tributário de uma origem, de uma história de luta do povo grego que tem a ver com a resistência ao nazismo, com a guerra civil, a resistência à ditadura dos coronéis, as organizações de esquerda tradicionais, mas que conseguiu se ressignificar por mostrar que é preciso nessa quadra histórica atuar na unidade da diversidade, entre várias forças políticas, entre diferentes expressões. E o Syriza conseguiu fazer maioria política a partir do chamado ao combate à austeridade, porque o povo grego abraçou essa ideia, depois de muito tempo. Mas eu acho que as negociações, primeiras de fevereiro e sem dúvida essas agora de julho, mostraram que a disposição da Alemanha na vanguarda, mas dessas instituições chamadas por Troika, FMI, Banco Central Europeu e União Europeia, é uma disposição brutal e muito dura de exigir austeridade e não abrir nenhum espaço possível para conciliação ou para saídas intermediárias. Por dois motivos, na minha opinião. Seja porque, do ponto de vista econômico, é realmente difícil resolver esse impasse. Muita gente argumenta que a economia grega é pequena, que a dívida grega comparada com a União Europeia seria irrelevante, mas a dívida grega motivou esses planos de ajuste, esses planos de austeridade, que na verdade foram uma socialização, uma compra da dívida por parte de alguns Estados nacionais europeus, de dívida dos seus bancos, porque ela tinha um potencial explosivo para falir com a banca alemã e francesa. Então, do ponto de vista econômico, realmente é difícil resolver esse impasse, mas principalmente do ponto de vista político. A Alemanha e essas instituições sabiam que ceder à Grécia significaria abrir uma margem de esperança para outros processos, para a Espanha e para outros países. Não à toa, semanas depois do desenlace da questão grega, já na Espanha as pesquisas eleitorais mostraram as dificuldades que isso traz. Então não queriam permitir que o Syriza tivesse esse discurso de que nós combatemos a austeridade, enfrentamos, vencemos. Mas por outro lado também revelou um outro impasse, que é um impasse que eu diria a vocês estratégico do Syriza, porque realmente é preciso saber o que é a Grécia. A Grécia, sendo um país pequeno, periférico, com pouca produção própria, a coisa mais relevante que a indústria grega produz são navios, a indústria naval, mas mesmo assim uma indústria naval há 20 anos bastante comprometida por conta da produção naval da Coreia, da China, já não tem nem de longe a competitividade de um período anterior. E além disso, a Grécia produz iogurte, azeitona, vinho, quer dizer, é uma economia muito frágil, tem pouca capacidade de por si se recuperar e levantar voo. De outro ponto de vista, a Grécia é parte do euro, e o euro se revelou não só uma moeda, mas também um programa econômico e um programa político, que é o programa da austeridade. Euro é igual ao programa da austeridade. A Grécia não tinha mecanismos de política econômica para conseguir reagir a isso e ter força para uma ruptura. Na verdade teria, mas aí entra o espaço das escolhas políticas, porque para que a Grécia fizesse isso, se abriria um nível de conflitividade, de ruptura interna, que, ao que parece, a direção do Syriza não estava disposta a lidar, porque significaria, com poucas reservas nacionais, o país, em questão de semanas, levantar uma moeda nacional, coisa que é muito difícil. Significaria a disposição de um enfrentamento com a burguesia nacional muito grande, porque seria necessário controle do comércio exterior, nacionalização do sistema bancário daquele país, e talvez estar preparado para um enfrentamento físico e militar.
Ninguém sabe quais eram as movimentações das Forças Armadas da Grécia, mas olha que era um país em que até 74 os militares governavam. Me parece que o Tsipras não teve essa disposição, não queria. E não queria também porque o povo grego segue tendo ilusões com o euro. Consideram o euro como ser parte da Europa, como não estar descolado do mundo, como ser parte de um mundo desenvolvido, de um sonho do qual eles fizeram parte. Para que tivesse um desenlace diferente, o Syriza deveria ter preparado as condições para um plano B. E muitos na Grécia apontavam para isso desde que o governo tomou posse, que era, ainda que fosse possível negociar e tentar obter as melhores condições, era preciso preparar o terreno para uma saída. E realmente a direção do Syriza não quis fazer isso, apesar de muitos dentro da Grécia terem pressionado por isso. O próprio Varoufakis, que não é uma figura que tenha vindo das correntes revolucionárias do Syriza ou algo do gênero, tentou propor e argumentar nesse sentido, mas foi desautorizado. Então a Grécia vive hoje dias de indefinição sobre o seu futuro. Por um lado, a definição da austeridade, que é a continuação do que os últimos 5 anos trouxeram, mas com medidas ainda mais draconianas. Esse fundo de privatização de 50 bilhões de euros é realmente brutal, porque é um país que não tem mais o que privatizar, só tem o porto, algumas linhas de trem, e salvo isso eles já anunciaram que vão começar a privatizar ilhas, patrimônio arqueológico, porque não existe mais o que privatizar. Mas é uma indefinição do ponto de vista de rumos políticos, porque 40 dos deputados do Syriza não votaram a favor do plano de austeridade, e estão dispostos a seguir a luta por uma ruptura anti-austeridade naquele país, e tem se organizado. Também porque o plebiscito mostrou que o povo grego tem disposição de enfrentar a austeridade. Na minha opinião, isso é que foi o mais grave da situação grega, porque ainda que as medidas todas sejam muito duras, na minha opinião, na minha forma de ver, nada é mais grave do que a desmoralização da mobilização popular, porque se convocou o povo a se mobilizar numa semana em que a Europa decidiu cortar a liquidez dos bancos, as pessoas passaram uma semana de terrorismo sem poder ir ao banco, sem poder sacar o seu salário, sem poder ter acesso a dinheiro. Essa uma semana depois se estendeu para quase um mês. Apesar desse terrorismo feito pelo capital financeiro, votaram pelo não, e na segunda-feira seguinte, surpreendentemente, o governo dá um giro para aceitar um plano que era ainda pior do que o anterior, pela imposição, pela dureza da imposição da Alemanha e da Troika. Então, essa desmoralização da mobilização popular é o que me parece o mais grave, porque esse contexto de polarização no mundo todo nos exige a ousadia de formar, de construir, de levantar organizações que possam estar à altura do que se pede nesse momento. Não só na Grécia, que eu acho que o Syriza segue sendo um exemplo importante a se seguir, a se debater. Não à toa nós estamos discutindo a Grécia aqui, nós estamos discutindo porque houve Syriza, não porque houve outra coisa, pelo que o Syriza trouxe, os novos processos na Espanha e em outros países, mas também aqui na América Latina, porque definitivamente o nosso continente entrou na rota da crise. Aquele ciclo anterior dos superpreços de commodities e produtos primários terminou, também é parte do desenvolvimento da crise. Essa localização contraditória que o Brasil, por exemplo, teve em anos anteriores já não existe mais há muito tempo. De pilhar o orçamento público para poder fazer o serviço da dívida e comprimir os salários. Corte ao seguro-desemprego, corte nas aposentadorias, esse plano de proteção ao emprego, que é vergonhoso, na verdade, é um plano de proteção aos lucros das empresas. Querem aumentar o desemprego para que a classe trabalhadora não consiga resistir e não recupere a trajetória anterior dos últimos 3 ou 4 anos de muitas greves e de conquistas salariais superiores à inflação. Esse é o plano da burguesia do país, que era o plano que o Aécio apresentou na campanha de 2014 e é o plano que a Dilma aplica agora como presidente da República. Nos outros países a situação também, guardadas as proporções, é a mesma. Eu tive a oportunidade de estar no Chile agora há algumas semanas, em julho. Claro que aqui se fala numa recessão de 2%. No Chile é todo um debate nacional, o Tomás vai me corrigir se eu estiver errado, porque as estimativas de crescimento baixaram de 2,9%, 2,8% para 2,6%, 2,5%. Então é um grande debate porque cai em 0,3%. Aqui estamos falando de uma recessão de 2%. Então, realmente o grau é diferente. Mas no caso do Chile coloca todo um conjunto de dúvidas e um impasse para uma reivindicação muito importante que se fez naquele país e que pode ser um exemplo, que foi a luta em defesa da educação pública. E a exigência de que se pare de cobrar pela educação, seja no serviço público ou seja nas escolas privadas, que o Estado finalmente deu um fim ao sistema de educação que o Pinochet montou, né? Aqui no Brasil a gente vive o mesmo impasse. Aqui no Brasil, 88% da juventude nas universidades estuda em universidades privadas.
só 12% nas públicas. E mesmo as políticas de subsídio à educação privada, que são uma cópia do que o Chile faz, e aqui no Brasil os governos do PT fizeram, via FIES, via ProUni, que criou os maiores conglomerados de educação do mundo, a maior empresa capitalista de educação do mundo é brasileira, formada com um subsídio de dinheiro público, agora entra numa crise por conta dos cortes no FIES que deixaram 250 mil jovens sem vaga. Então, eu acho que são grandes desafios que nos trazem a conjuntura internacional, a situação internacional. É um contexto de instabilidade, mas de polarização e de espaço político. Eu acho que não pode haver entre nós uma disposição pessimista, apesar das dificuldades. Eu acho que se abre um espaço para que novas alternativas surjam. Existe uma polarização no mundo até geracional, na minha forma de ver. Eu acho que existe uma juventude mais, pelo menos no nosso caso no Brasil, isso é muito claro, mais aberta a novos processos, mais aberta a uma pauta de modernização dos costumes, que tem tomado uma iniciativa de valorizar a agregação. Quer dizer, as ocupações tinham muito a ver com esse caráter subjetivo, de que é preciso se juntar, é preciso agregar, não à toa nós estamos juntos. Eu acabei de saber que a campanha do Tomás foi feita sobre o mote do Juntos Podemos. Eu acho que essa palavra de ordem do juntos, do podemos, de nos juntar, nos reunir, é parte do que esse novo período traz. Então nos exige ousadia para construir essas respostas e fazer esses encontros, que eu acho que são encontros muito produtivos e muito importantes, entre ambientalistas, entre mulheres, entre LGBTs, entre os piratas que querem hackear a política o jogo das corporações, entre os humanistas, enfim. Acho que também os socialistas têm que aprender com essas lutas, têm que conseguir oferecer saídas para essas novas pautas democráticas e promover esses encontros que são muito frutíferos. Então, queria agradecer essa oportunidade de trocar ideias com vocês. Agora vai falar o Tommy, aí o Gunter vai fazer a tradução simultânea, mais ou menos, tá? Porque para a gente poder entender 100% do que ele fala. ¿Tú vas a traducir? Así arreglas lo que yo digo. Los italianos dicen traductores, traductores, son peligrosos. Bueno, lo primero es agradecer por esta invitación, a ti. Primeiro agradecendo ao convite. Yo vengo de Chile, ya lo sabes. Venho do Chile. Y en lo personal soy humanista desde muy joven, desde los 15, 16 años. Sou humanista desde os 15, 16 anos. Y eso fue hace muchos años. Faz bastante tempo. Nosotros fundamos el Partido Humanista en plena dictadura. Fundamos o partido em plena ditadura. Como un modo de luchar por la recuperación de la democracia. Como modo de lutar pela recuperação da democracia. Pero con una crítica muy fuerte a los partidos tradicionales. Mas com uma crítica muito forte aos partidos tradicionais. Que desde nuestro punto de vista en realidad eran una gerontocracia. Que desde o nosso ponto de vista era uma gerontocracia. Y si bien también querían terminar con la dictadura, arrastraban un estilo que a nosotros nos parecía y nos sigue pareciendo muy negativo. Que apesar de que queriam acabar com a ditadura, tinha um estilo que para a gente considerava muito negativo. No voy a contar toda la historia porque es muy larga. Não vou contar toda a história que é muito longa. Pero los humanistas fuimos efectivamente fundadores de la concertación de partidos que derrocó a la dictadura. Mas os humanistas fomos fundadores da concertação de partidos que derrubou a ditadura. En castellano al menos hay dos palabras, derrotó y derrocó. Derrotou. Nosotros derrotamos a la dictadura, pero nunca la derrocamos. A gente derrotou a ditadura, mas nunca a derrubamos. La verdad es que la dictadura hasta el día de hoy sigue existiendo. Na verdade, a ditadura até o dia de hoje continua existindo. Cambió de rostro. Mudou de rosto. Se fueron los militares. Os militares se foram y fueron reemplazados por administradores civiles. Foram trocados por administrações. Pero el modelo económico, político y social se mantuvo y se profundizó. Mas o poder econômico, político, militar se manteve e se aprofundou. El modelo, ¿no? O modelo. Fuimos parte del primer gobierno democrático. Somos parte desse primeiro governo democrático. Pero ya a los pocos años, el año 93, se nos hizo evidente que se estaba buscando profundizar el neoliberalismo implementado en Chile.
Mas em poucos anos, já em 93, ficou muito claro que estavam tentando aprofundar o modelo neoliberal no Chile. Y denunciamos que se estaba traicionando las esperanzas del pueblo, E denunciamos que se estava traindo as esperanças do povo, da população. que el proyecto de una asamblea constituyente se estaba abandonando, O projeto de uma nova Assembleia Constituinte estava sendo abandonado, que no se iban a recuperar las empresas privatizadas, que não iam recuperar as empresas que tinham sido privatizadas, que no se iba a hacer plena justicia en materia de derechos humanos, salvo algunos casos, que não ia se ter plena justiça na matéria de direitos humanos, com algumas pequenas exceções, claro. y frente al segundo gobierno de la concertación, que iba a empezar en el año 94, es decir, hace más de 21 años, decidimos retirarnos. Em 94, faz 21 anos, pelo governo da concertação, os humanistas decidiram se retirar do concerto. Porque se nos hizo evidente que no se estaba yendo en la dirección con la que nos habíamos comprometido con el pueblo de Chile. Porque ficou claro e evidente que não estavam na mesma direção que a gente tinha se comprometido. Fuimos mirados como unos locos, unos bichos raros, unos irresponsables, Fomos vistos como bichos loucos, esquisitos e irresponsáveis. que renunciábamos a nuestros cargos, eso no se hace. Que renunciavam nossos cargos. Yo era embajador en Nueva Zelanda ese día, y bueno, renuncié a esa embajada. Eu era embaixador, por exemplo, eu renunciei. Bueno, no nací para ser embajador definitivamente, no era lo mío, Não nasci para isso. pero ese es otro problema. É outro problema. Han pasado 21 años desde ese momento Passaram-se 21 anos desde esse momento. y 21 años en que Chile se vendió como el gran éxito del modelo neoliberal. E passaram-se 21 anos que o Chile se vendeu como um grande êxito do modelo neoliberal. Yo como vocero del humanismo me ha tocado viajar mucho, es una gran suerte, me ha tocado viajar permanentemente estos 21 años. Eu, como porta-voz do humanismo, me tocou viajar muito durante todos esses 21 anos, Permanentemente he estado viajando. de forma permanente. Y en todas partes me he encontrado con, hasta hace 3 años, con el aplauso a la maravilla del éxito del modelo chileno. Em todas as partes eu encontrava com aplausos a esse modelo maravilhoso que foi o êxito do Chile. País estable, democrático, que supo resolver sus problemas internos, País estável, democrático, que soube resolver seus problemas internos, además con crecimiento económico, além disso com crescimento, con exportaciones, con inversión extranjera, exportações, investimento estrangeiro, un discurso espectacular. um discurso espetacular. Yo lo he escuchado en Inglaterra, en Malasia, en Fiji, en Nueva Zelanda, Eu escutei em todos esses lugares y siempre decía que ganas de vivir en ese país, e eu pensei, puxa, que vontade de viver nesse país, o al menos conocerlo, ou pelo menos conhecê-lo. porque el país del que yo vivo no es exactamente ese. O país que eu venho não é exatamente esse. Se instaló un discurso, también acá en Brasil, y vine muchas veces, se instaló un discurso de el modelo que hay que seguir. Se instalou um discurso que é um modelo que se deve seguir. Y nunca nadie se preguntó quién instalaba ese discurso. Ninguém se perguntou quem colocou esse discurso. Ese discurso lo instalaban aquellos que se beneficiaron del modelo E esse discurso instalava que eles se beneficiaram desse modelo. y que a su vez controlaban los medios de comunicación en el planeta como para poder instalar ese discurso. E que, por sua parte, controlavam todos os meios de comunicação do planeta e então convinha colocar esse discurso El sistema financiero internacional no sistema financeiro internacional. y los grandes capitales, las multinacionales que invirtieron sus capitales en Chile. E as grandes capitais, as multinacionais que investiram seu dinheiro no Chile. Para ellos, por supuesto que el modelo chileno fue fantástico. Para eles, obviamente, o modelo chileno foi fantástico. ¿Cómo no iba a ser fantástico si les regalamos todo? Como ia ser fantástico com tudo para eles? de Se presente? privatizó completamente la economía. Se, o quê? Privatizó. Se privatizou totalmente. Se le regalaron los recursos mineros, pesqueros, forestales, todo. Se deram de presentes, de graça, todos os recursos minerais, pesqueiros, naturais. Se privatizó la salud, la educación, las jubilaciones. Se privatizou a saúde, a educação, as aposentadorias. Por supuesto que era un modelo espectacularmente bueno para todos, para ellos.
Obviamente é um modelo espetacularmente bom para eles. Poca inflación, mucho crecimiento, Baixa inflação, juros de crescimento, paridad de cambio, equilíbrio de moedas, una macroeconomía sana y creciente. uma macroeconomia sã e saudável e crescente. El problema es que la gente no come macroeconomía, O problema é que as pessoas não comem macroeconomia. no se vive de macroeconomía en la vida cotidiana. Não se vive de macroeconomia na vida cotidiana. Puede haber un crecimiento del producto muy alto, pero que es el resultado de inversiones extranjeras en cobre que se lo llevan y no queda nada en Chile. Pode haver um crescimento do produto interno bruto muito alto, mas depois esse investimento vai embora para outros países e volta para o Chile. Es decir, nada de eso queda como crecimiento para el país. Nada disso fica como crescimento para o país. Hace algunos años en Chile hubo un terremoto muy grande. Faz poucos anos teve um terremoto muito grande no Chile. ¿Eso significó daño económico? No. Eso significó que en las cifras la economía creció. Isso significou algum prejuízo econômico? Não. Significou que as cifras cresceram ainda mais. La macroeconomía es una ciencia espectacular. A macroeconomia é uma ciência espetacular. Como se produjo el terremoto, hubo que invertir miles de millones de dólares en casas, puentes, puertos. Quando se produziu a catástrofe do terremoto, teve que aumentar o investimento em casas, portos, enfim. Entonces las cifras mostraron que el país creció, porque hubo inversión. As cifras mostraram que o país cresceu porque houve investimento. Pero las cifras no muestran la otra cara de la moneda. Mas as cifras não mostram o outro lado da moeda. Las cifras no muestran que la educación en Chile es la más cara del continente. As cifras não mostram que a educação no Chile é a mais cara do continente. Las cifras no muestran que la salud es excelente, pero para el 5% de la población. As cifras não mostram que a saúde é excelente, mas somente para 5% da população. Y que el 95 o 92%, para ser exactos, atiende la salud pública con un pésimo nivel. E 92%, para ser exatos, se atende na saúde pública com um péssimo nível. Lo que las cifras macroeconómicas no explican es que Chile pasó de ser el segundo país con mejor distribución de ingresos en América Latina a estar entre los 10 peores del planeta. O que as cifras não explicam é como que o Chile passou do segundo melhor país em distribuição de renda para Estar entre los 10 peores del planeta. os 10 piores do planeta. Al nivel de Togo, Mali, Burkina Faso, Haití y algunos otros. No nível de todos esses países, Togo, Mali, Burkina Faso e Haití. Durante años nos dedicamos a mostrar la otra cara de la moneda. Durante anos nos dedicamos a mostrar esse outro lado da moeda. Recorríamos América Latina y no nos creían, Recorrimos a América Latina, denunciamos. o Europa, y tampoco nos creían. Também na Europa não acreditavam. Decían, es que usted es opositor al gobierno, por eso dice esas cosas. Dizem que você só fala isso porque você se opõe ao governo. Porque los diarios dicen otra cosa. Os jornais nos dizem outras coisas. Dicen que Chile está muy bien. Dizem que Chile está muito bem. Los diarios dicen lo que a ellos les conviene. Os jornais dizem o que a eles convém. Más bien, a los dueños y controladores les conviene. Ou melhor, ao que os donos e controladores dos jornais. Yo creo que eso lo saben bien aquí en Brasil. Não, a gente sabe bem aqui, meu. O Globo dice la realidad o dice lo que ellos quieren que se instale como verdad. O Globo diz a realidade ou o que eles querem que se instale como verdade. El año 2005 logramos construir el acuerdo más amplio que ha tenido la izquierda chilena desde la época de Salvador Allende, el Juntos Podemos. Em 2005 conseguimos montar o acordo mais amplo que se produziu na esquerda chilena, que se chamou Juntos Podemos. Y tal vez lo más interesante desde mi punto de vista fue una construcción política y social, de partidos políticos y de organizaciones sociales. Talvez o mais interessante que se produziu do meu ponto de vista foi essa construção de partidos e movimentos sociais. Desde la mirada del humanismo, son los movimientos sociales la vanguardia y no los partidos políticos como se ha planteado en ciertas teorías más tradicionales. Desde a perspectiva do humanismo, são os movimentos à vanguarda social, e não os partidos como em outros ideologias, enfim.
Lamentablemente ese intento también fracasó. Lamentavelmente, essa tentativa também fracassou. Fracasó justamente por estas dos visiones que hay hoy día en el mundo, o hay en ese momento en el mundo de la izquierda, y todavía hoy. Entre un partido comunista que decidió privilegiar su instalación como partido y la mirada que teníamos nosotros, o más general, de que fueran los movimientos sociales quienes llevaran ese proceso. Essa tentativa de Juntos Podemos fracassou justamente por esses dois olhares que hoje também tem no mundo, polarizado no mundo, entre uma visão que o partido é que deve ser a vanguarda, como o Partido Comunista, por exemplo, tem essa visão, e nós, humanistas, que tem essa visão que não, que tem que ser os movimentos sociais a vanguarda desse processo. De todas maneras, cumplió con tuvo una oportunidad muy grande que fue estar en todos los canales de televisión denunciando aquello que siempre fue silenciado en Chile. Esa fue la gran ventaja de esa campaña, que pudimos decir por televisión lo que no se había podido decir. A grande vantagem dessa campanha foi a oportunidade de dizer por televisão, denunciar tudo isso que antes não tinha tido oportunidade. Se pudo denunciar estos temas que he mencionado, de la salud, de la educación, de las pensiones, que en Chile eran censurados de los medios de comunicación. Se pôde denunciar a situação da saúde, da educação, da aposentadoria, tudo isso que antes era censurado nos meios de comunicação. Y eso detonó el año siguiente, en 2006, lo que se llamó la Revolución de los Pingüinos. Isso detonou no ano seguinte um fenômeno conhecido como a Revolução dos Pinguins. Que fue una gigantesca movilización de los estudiantes secundarios, Que foi uma gigantesca mobilização dos estudantes de segundo grau. que desordenó mucho las creencias que estaban instaladas. Que desorganizou as crenças que já estavam instaladas. Pasaron algunos años y vino una segunda, mucho más fuerte movilización en el año 2011. Passado alguns anos, veio uma mobilização muito mais forte, que foi em 2011. En 2011 lo que sucedió es que se movilizaron todos los estudiantes universitarios sobre todo. Em 2011 se mobilizaram todos os estudantes, principalmente os universitários. En realidad, para ser honestos, no es todavía una movilización ideológica de transformación de sistema. No es Para todavía. ser bem honesto, não foi uma manifestação ideológica para transformação do sistema. Não. Lo que pasó ahí fue que las primeras generaciones de estudiantes estaban saliendo de la educación pagada. O que aconteceu ali foi a primeira geração de estudantes que estava saindo dessa educação paga, privada. Y esto es interesante, unos años antes se había hecho el siguiente contrato social. E uns anos antes se havia feito o seguinte contrato social, entre aspas. El presidente Lagos, socialista, O presidente Lagos, que é socialista, pero que había profundizado el modelo neoliberal al máximo, mas que ao mesmo tempo tinha aprofundado ao máximo o modelo neoliberal, había dicho más o menos esto, con otras palabras. tinha falado mais ou menos isso, com outras palavras. Pueblo de Chile, Povo do Chile, ustedes son pobres, vocês são pobres. ustedes van a seguir siendo pobres, Vocês vão continuar sendo. pero a sus hijos les vamos a dar educación universitaria. Mas para os seus filhos, pelo menos, vamos dar educação. Por lo tanto, ellos van a poder salir de la pobreza. Portanto, eles vão poder sair da pobreza. Por supuesto, esto no puede ser gratis. Obviamente, isso não pode ser de graça. Vamos a cobrar, Vamos cobrar. pero como ustedes no tienen plata, Mas como você não tem dinheiro, les vamos a dar crédito en los bancos. vamos dar empréstimos e créditos nos bancos. Por supuesto, la tasa de interés va a ser muy alta, Obviamente, a taxa de juros vai ser muito alta, porque hay mucho riesgo. porque há muito risco. Pero cuando ellos terminen, van a tener mejores trabajos y van a salir de la pobreza. Mas quando eles terminam seus estudos, vão ter muito trabalho e sair da pobreza. Y la gente se compró ese contrato. E as pessoas compraram esse contrato. Y más de 1 millón de jóvenes o familias se endeudaron y entraron a la educación superior. Mais de 1 milhão de jovens e famílias se endividaram e, ao mesmo tempo, entraram na educação superior. 1 millón en Chile es mucho, más que acá en Chile, Brasil. proporcionalmente, é mais que o país menor. En 2009 más o menos empezaron a terminar la universidad esos jóvenes. Em 2009, esses jovens começaram a terminar. Y en 2011 ya estaban descubriendo que eso no servía para nada. Em 2011 já estavam descobrindo que isso não servia. Que las familias estaban endeudadas hasta acá As
famílias estavam endividadas até o nariz que les empezaban a quitar las casas que tenían como garantía e começavam a pegar de volta as casas que estavam sendo usadas em garantia por y que con su título universitario e que com o seu certificado universitário ganaba como taxista lo mismo que antes. ganhavam como igual um taxista, ou seja, mesmo que antes. Es decir, seguían en las mismas condiciones, pero además con deudas gigantescas. Estavam nas mesmas condições, mas pior, ainda com dívidas gigantescas. Y que la educación que se les había entregado en esta privatización de la educación era de lo peor. E que a própria educação que eles tinham recebido nesse sistema privatizado era pior. El país se había llenado de universidades que eran unas piezas con unas sillas y una pizarra. O país se lotou de universidades que eram uma sala como essa, com uma lousa e Totalmente alejado de lo que es el concepto mismo de universidad. totalmente distanciado do que é o conceito mesmo de universidade. Reflexión sobre el presente, reflexión sobre el futuro, compromiso con el país. Reflexão com o presente, reflexão sobre o futuro, compromisso com o país, Investigación, investigação, vínculo con la comunidad. vínculo com a comunidade. Nada de eso. La universidad pasó a ser una fábrica de títulos. Nada disso. A universidade passou a ser uma fábrica de títulos, de diplomas. Esto que menciono, la educación, es lo mismo que pasó en distintos campos. Isso que eu menciono na educação, mesmo que aconteceu em diversos Y eso es lo que explota en 2011. E é isso que explode em 2011. El gobierno de la época les entrega algunas soluciones a las familias O governo da época entrega alguma solução para as famílias, y eso tiende a calmarse un año después. isso tende a se acalmar um pouco. Sin embargo, el planeta entero está en una ebullición muy interesante. No entanto, o planeta inteiro está numa ebulição muito grande. Una nueva generación está irrumpiendo. Uma nova geração está irrompendo. Hay una búsqueda de nuevos paradigmas, Há uma busca de novos paradigmas, de nuevos modos de relación y de organización social. de novos modos de relação e de organização social. Los humanistas que creemos que el motor de la historia es la lucha generacional, Nós humanistas que acreditamos que o motor da história é a luta geracional, es la búsqueda de una generación de reemplazar a la otra. a busca de uma geração que tende a substituir a outra. Por supuesto que es un momento que nos da gran esperanza, esta nueva dinámica social que despierta. Obviamente, esse momento nos dá uma grande esperança por causa dessa nova geração crítica. Y desde ese punto de vista, esto que está sucediendo hoy en el planeta, si bien es muy complejo, creemos que es la antesala de un cambio importante. Se bem que isso que está acontecendo hoje no planeta é bem complexo, é a antessala de algo muito mais importante. Por cierto, siempre está la vieja pregunta del qué hacer. Sempre está aquela velha pergunta, então, o que fazer? Yo creo que estamos viviendo una situación paradójica. Creio que estamos vivendo uma situação paradoxal. La derecha y la izquierda que se derechizó ha fracasado en todas partes. A direita e a esquerda que meio que se endireitou tem fracassado em todas as partes. Ustedes conocen sus temas de corrupción de acá y creen que son solo de acá. En Chile se vive lo mismo, en Perú, en Ecuador y podría nombrar todos los países. A gente lê as questões de corrupção daqui e pensamos que são só daqui, mas se a gente começa a olhar em todos os lados é a mesma coisa, no Chile, em todos os países. Lo que en ese libro que está ahí afuera, que se llama El fin de la prehistoria, llamamos la tradición de las cúpulas, que es un fenómeno mundial. No livro que está aqui na mesa se chama Fim da Pré-História, batizamos isso de a traição das cúpulas e o resto. Pero la paradoja es que mientras esto se cae en todas partes, la izquierda no es capaz de dar una señal que signifique una respuesta o una salida. O paradoxo é que enquanto isso cai em todas as partes, a esquerda ainda não está sendo capaz de dar uma resposta, uma saída. Personalmente creo, aunque se enojen mis amigos de la izquierda tradicional, que en las viejas teorías no está la respuesta al momento actual. O que eu creio, espero que você não fique com raiva de mim, os amigos da esquerda tradicional, é que nessas velhas teorias não está a resposta para esse paradoxo. ¿Qué creo? O que acredito?
que ningún partido u organización social sola puede resolver este problema. Que nenhum partido ou organização social ou movimento sozinhos vão conseguir resolver esse problema. Que aquí se requiere un trabajo conjunto, mancomunado, E aqui é necessário um trabalho conjunto e mancomunado, pero sin pretender instalar una posición única, mas sem pretender instalar uma posição única, es decir, avanzar en lo que llamamos la convergencia de las diversidades. ou seja, avançar no que nós chamamos de convergência das diversidades. La tendencia de la izquierda es a pelearse entre sí A tendência da esquerda é brigar entre si y quedarse días o semanas discutiendo si en el discurso hay que poner con el pueblo, junto al pueblo, para el pueblo, desde el pueblo. e ficar dias ou semanas discutindo se no discurso tem que colocar com o povo, para o povo, Junto al pueblo. junto ao povo. Y eso al pueblo no le interesa. Isso ao próprio povo, El pueblo nunca se entera de esa discusión pelotuda. e ao mesmo tempo o povo nunca se interessa em intenções meio. Y sin embargo, la cúpula de izquierda se la pasan en esa discusión mirándose el ombligo. Mas, no entanto, as cúpulas de esquerda passam nesse debate olhando para o próprio umbigo. Es como que se perdiera el foco del primario y se pusiera la atención en lo secundario. É como se perdesse o foco no primário e colocasse toda a atenção no que é secundário. A mí me parece que es fundamental incorporar nuevos modos de organización paritaria, horizontal, Para mim, parece que é prioritário incorporar novos modos de organização paritários e horizontais, incorporar la democracia real, la democracia directa como una lucha fundamental por sobre esta democracia representativa y mentirosa. e colocar a questão da democracia real direta por sobre a dessa democracia representativa e mentirosa. Ubicar al ser humano como valor central por sobre cualquier otro valor. Colocar o ser humano como valor central acima de qualquer outro valor. Eso lo dicen muchos, pero lo replican muy pocos. Isso muitos afirmam, dizem muitos, mas poucos o praticam. El problema es que si uno no ubica al ser humano como valor central, ese valor central se llena con otros intereses. E o problema é que quando não se coloca o ser humano como valor central, esse valor central é preenchido por outros interesses. Creo que es fundamental incorporar la metodología de la no violencia activa como forma de acción. Creio que é fundamental incorporar a metodologia da não violência ativa como forma de ação. Y la no violencia activa no es lo mismo que el pacifismo pasivo. E a não violência ativa não é o mesmo que o pacifismo passivo. La no violencia activa es activa. A não violência ativa Implica denuncia, implica confrontación con los violentos, implica denúncia e confrontar os violentos, pero por métodos no violentos, mas usando métodos, no utilizando las mismas vías que ellos usan. não usando as mesmas vias que eles usam. Así como creo que en cada país tenemos que avanzar en procesos de convergencia, Assim como eu acredito que em cada país precisamos avançar nesses processos de convergência, es también fundamental comprender que ningún país puede solo salir de esta situación. é também fundamental compreender que nenhum país pode sair sozinho dessa Y situação. por eso el tema de la integración latinoamericana es central. Por isso, o tema da integração latino-americana é também Pero esa integración no puede ser solo económica. mas não uma integração só econômica. Hasta ahora tenía un criterio economicista. Até agora teve um critério economicista. El mismo Mercosur está marcado por un criterio económico. Mesmo o Mercosul está marcado por um La critério. integración tiene que ser integración de los derechos humanos, A integração tem que ser dos direitos humanos, de tal modo de garantizar que quien viola los derechos humanos en un país no pueda tener nunca protección en otro país. de modo que, por exemplo, quem viola os direitos humanos num país não possa ter proteção em outro país. Debe ser integración medioambiental. Deve ser uma integração no meio ambiente. De nada le sirve a Perú proteger la Amazonía si en Brasil la destruyen. Não adianta o Peru proteger a Amazônia se o Brasil não tiver destruído. La integración tiene que ser integración de los derechos laborales. Precisa ter uma integração dos direitos trabalhistas. No sirve que un país ponga buenos derechos laborales si el capital internacional puede migrar al país de al lado. Não adianta que um país ponha proteção aos direitos trabalhistas se o capital internacional possa rapidinho migrar para um país do lado. La integración latinoamericana es una de las tareas fundamentales que tenemos en la región y recién ahora los gobiernos están comprendiendo que hay que avanzar
con más fuerza. A integração latino-americana é a prioridade fundamental da região e somente agora os governos estão percebendo que precisa avançar com mais força. Por último, decir que creo que la transformación no puede ser solo social, E por último, eu quero afirmar que a transformação não pode ser somente social. tiene que haber también una transformación personal. Precisa também ter uma transformação pessoal. La búsqueda de la coherencia en la propia vida, A busca da coerência na própria vida, el fortalecerme internamente, fortalecer internamente, me ayuda también a actuar en el mundo junto a otros de un mejor modo. me ajuda também a atuar no mundo junto com outros e de melhor modo. Superar la violencia y las contradicciones que hay en mí, Superar as violências e contradições que existem em mim. eso también es profundamente revolucionario. Isso é também profundamente revolucionário. La transformación personal y social son simultáneas y se retroalimentan. A transformação social e pessoal são simultâneas e se retroalimentam. Y desde ese punto de vista, y con esto termino, creo que es importante la reflexión también sobre lo personal. E desde esse ponto de vista, como eu já termino, é também importante a reflexão desde o ponto de vista pessoal. Es muy bueno venir a estos encuentros, É muito bom ver esses encontros. pero más importante es la pregunta personal sobre qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer. Mas é mais importante a pergunta pessoal sobre o que é que eu estou realmente disposto a fazer. Lo importante no es aplaudirnos al final o no aplaudirnos, eso no importa. O importante não é se eu aplaudir ou não agora, no final. La pregunta es qué estoy dispuesto a hacer, qué está cada uno dispuesto a hacer, por su barrio, por su ciudad, por su país, por su organización. A pergunta é o que eu estou disposto a fazer para o meu bairro, para o meu país, para a minha organização. Son épocas en que es muy fácil criticar y quejarse por lo que sucede, É uma época que é muito fácil se queixar e criticar pelas coisas que acontecem. Yo creo que lo más importante es la respuesta a las preguntas sobre qué estoy yo dispuesto y decidido a hacer. Acredito que o mais importante é a resposta a essa pergunta. O que é que eu estou disposto a fazer? Así que los dejo con esa reflexión. Gracias. Deixa eu começar. Muito obrigado.